Mestre Jesus, neste momento nos colocamos na fileira de todos aqueles que buscam a Tua paz, que buscam o Teu amor, que buscam a Tua força, para que juntos, todos nós, espíritos em construção, consigamos o entendimento melhor de todo o Seu Evangelho de luz e de amor. Que Maria Santíssima também esteja nos remetendo toda a sua luz e todo o seu amor e paz, para que sintamos, onde nós estivermos, um ambiente de amor, um ambiente de compreensão, um ambiente de solidariedade, aonde consigamos olhar para o nosso próximo e entender que sem eles nós não crescemos. Entender que sozinhos não somos ninguém. Mestre Jesus, que a sua paz esteja presente em todos os lares e a todos aqueles que buscam o alívio das aflições e o amparo para suas angústias. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livrando-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Olá, meus amigos. Boa noite a todos. Mais uma vez eu estou aqui para a gente estudar juntos e aprendermos juntos os ensinamentos e as reflexões que o Evangelho do nosso amado Mestre Jesus nos propõe e nos oferece. Eu espero que consiga ser um veículo de transmissão de fácil entendimento e, por favor, se tiverem alguma dúvida e eu puder solucionar, me perguntem que eu estou à disposição de vocês. Somos todos iguais, somos todos espíritos em construção e todos nós necessitamos da melhoria dos nossos conhecimentos para que consigamos alçar voos maiores dentro da nossa trajetória em espírito. Muito obrigado pela presença de todos vocês. O assunto de hoje que nós conversaremos é um assunto que eu achei assim extremamente magnífico para mim. Ele realmente me abriu várias
maneiras de reflexões que eu ainda não havia percebido. Nós vamos falar do capítulo 78 do livro Fonte Viva, denominado Enxertia Divina. Já ouviram falar em enxertia divina? Em primeiro lugar, seria interessante que entendêssemos o que é a enxertia ou enxerto, né, dentro do dicionário. Vamos lá. Enxerto é uma operação que se caracteriza pela inserção de uma gema, de um broto ou um ramo de um vegetal para que se desenvolva na planta que o originou. Ou seja, a enxertia na natureza, a gente tem uma planta que se denomina o cavalo, e esse cavalo é acoplado e anexado a ele uma outra parte de outra planta para que ela sobreviva ali naquela planta de uma maneira melhor. E os frutos que se originarão, digamos que se fosse uma árvore frutífera, serão frutos com menos propensões a todos os tipos de pragas. Esse é o enxerto da natureza. Porém, nós conseguimos verificar que a gente tem vários tipos de enxerto, né? Nós temos enxerto de pele, na ciência, na medicina. Nós temos enxerto de gengiva, nós temos enxerto de ossos, né? E também nós temos o enxerto espiritual. Esse que é o tópico que vai mais esclarecer a questão da enxertia divina. O capítulo se começa assim. Em Paulo, Romanos 11 a 23, ele diz o seguinte: se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Olha só que profundo. E ele vem depois complementando da seguinte forma: se alguns ramos foram quebrados, e tu, sendo o zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. O que ele quer dizer com isso? Zambujeiro é uma oliveira um tanto mais grotesca, um tanto mais rude, que não dão frutos tão bons como a oliveira dá. Então, o que se sugere? Que o zambujeiro ele seja enxertado pela oliveira ou vice-versa, que a oliveira seja enxertada pelo zambujeiro. Porque o zambujeiro, por sendo uma planta mais grotesca, ele pode assimilar pelas raízes melhores condições de qualidade do que uma planta mais definida, de mais delicadeza, que é a oliveira, e pode sustentar a oliveira nesse sentido para que ela se reproduza de uma maneira mais adequada e com mais qualidade. Paulo, em todo o seu evangelho, em toda a sua pregação, ele teve grandes dificuldades de apaziguar os conflitos que aconteciam entre judeus e gentios. Ressalta dizer que judeus eram considerados os escolhidos, por possuírem um único Deus, por entenderem que Deus é único. Porém, dentro desse entendimento judaico, da cultura judaica, o ego e a vaidade se alavancaram nos pensamentos dos judeus. E aí eles se tornaram pessoas prepotentes e de pouca compreensão. Então todo aquele que era gentio, na verdade, na época do Cristo, na época de Paulo, eram aqueles que não eram judeus. Então judeus era a nata, os gentios eram a escória. E Paulo tinha uma dualidade muito grande nessa participação, porque Paulo era judeu, mas Paulo pregava para os gentios. Olha só. Então ele teve que apagar muitos incêndios aí para apaziguar os ânimos, tanto de um lado quanto de outro, para que houvesse uma compreensão melhor
do evangelho que ele gostaria de passar a todos eles. Então, ele diz assim também: não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriardes, não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Então ele quer dizer aí que os gentios também têm uma grande participação na evolução dos judeus. Da mesma forma que os judeus também têm uma grande participação na evolução dos gentios. Porque aquele que se é credor, ou seja, aquele que precisa da luz, nós somos os devedores. Aquele que é devedor, cabe alimentar aquele credor, aquele que precisa. Certo? Então, continuando aqui, a criatura humana, ela teve oportunidade de várias enxertias divinas. Nós podemos entender como as maiores oportunidades já criadas pela espiritualidade maior e pelo nosso Cristo Jesus, as grandes revelações. Então nós temos 3 grandes revelações. Foi a primeira, que foi dada por Moisés, a segunda, que foi dada por Jesus, e a terceira, que foi dada pela doutrina espírita, por Kardec. Então vamos entender qual é o significado da primeira. Vamos lá. O homem, na época de Moisés, ele vivia um ambiente e uma vida de grande liberdade e grande deliberação de atos, de pensamentos, de raciocínios. Ele se sentia dono, o poderoso de tudo, e não tinham um foco retilíneo como respeito maior para entender que ele também teria que ajudar o outro da mesma forma que o outro poderia ajudá-lo. Não existia lei. Não existia nenhuma lei. E aí, Moisés, que foi considerado o primeiro médium do mundo, ele, por intermédio do grande Espírito iluminado, recebeu os 10 mandamentos, os quais serviram de diretriz para todos aqueles que precisavam de um foco, que precisavam de direcionamento. Esses 10 mandamentos, eles permaneceram por quase 2000 anos. Só que para dominar as pessoas naquela época, Moisés teve que demonstrar que Deus era um Deus vingativo, era um Deus que punia, era um Deus que não perdoava. Para que o homem tivesse um certo receio em agir a favor do mal e tivesse mais motivações para agir em função do bem. 2000 anos depois, veio o nosso grande Mestre Jesus nos presenciar com a sua luz no nosso mundo, aonde ele chegou e explicou que aquele Deus que havia sido pregado nas leis mosaicas não era um Deus vingativo, não era um Deus que punia. É um Deus de amor, é um Deus de compreensão, é um Pai para todos nós. Ele é o nosso Criador e Ele merece todo o nosso reverenciamento. Ensinou a todos nós a lei do amor. Ensinou a todos nós o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em seguida, depois da passagem do nosso Cristo, veio a revelação de Kardec, que são as 5 obras do Pentateuco kardeciano, nas quais todas elas nos esclarecem de uma forma ampla e clara vários entendimentos que nós não tínhamos com relação às parábolas do Cristo, porque o Cristo, ele é o nosso grande pedagogo. Ele, entendendo a nossa limitação, ele criou uma maneira e uma estratégia de exemplificar os grandes ensinamentos divinos através do cotidiano das pessoas, através do dia a dia delas. Assim elas conseguiam se vislumbrar, se transportar àquele ambiente para entender o que Cristo dizia.
E mesmo assim, algumas pessoas ainda não o entendiam. Mas aí chegou a doutrina espírita e nos esclarece em páginas dos livros tudo aquilo no qual nós tínhamos dúvida e nos esclarece de qual é o real papel da criatura humana neste planeta. E o que seria a definição de revelação? Revelação, perante os cristãos, é uma ação divina que comunica aos homens os desígnios de Deus e a verdade que os envolve. Então entendamos que todas as revelações, tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira, foram enxertias divinas. Deus e Jesus criou mecanismos nos quais eles são interdependentes, ou seja, nós dependemos dele da mesma forma que eles dependem de nós, para que nós conseguíssemos mudar a forma do pensamento. E mudando a forma do pensamento, adquirindo novos conhecimentos, nós conseguimos refletir melhor sobre quaisquer aspectos. Os processos de enxertia espiritual, eles têm dois tipos. Já que nós falamos de jambuzeiro com oliveira, ou seja, de planta grosseira para planta mais refinada, vamos procurar exemplificar dessa forma, tá? Os dois tipos de enxertia são os seguintes: enxertia do melhor para o pior, ou seja, da oliveira para o zambujeiro, ou do pior para o melhor, ou seja, do jambuzeiro para a oliveira. Nós temos um exemplo muito bacana no livro de André Luiz, em Libertação, capítulo 15, onde ele nos explica exatamente o que acontece no campo mediúnico sobre a enxertia do melhor para o pior e do pior para o melhor. Olha só, é uma história que existiam dois aspectos. Um espírito obsediado, denominado Margarida, e um espírito obsessor, denominado, se eu não me engano, esqueci o nome dele. Depois eu lembro aqui, eu falo para vocês. Depois eu falo. Esse espírito, ele era um espírito tão trevoso que ele participava de formulações de planos maléficos para prejudicar o crescimento da humanidade. Porém, acima dele existiam espíritos mais hierarquicamente preparados para o mal, que também o assediavam e controlavam os seus sentidos. Então esse espírito, ele não tinha condição de enxergar, ele não tinha condição de ouvir, e ele não tinha pouca condição para falar. Todo o diálogo que acontecia com ele eram em respostas monossilábicas, e ele pouco se comunicava, se transparecendo um espírito totalmente alheio a tudo aquilo. A espiritualidade ignorante, ou a espiritualidade inferior, o dominou de uma forma que não permitia que a mente dele reproduzisse pensamentos. E assim ele vivia, comandado por toda essa falange do mal. Os espíritos, vendo essa ligação com Margarida e esse espírito obsessor, criaram um mecanismo de enxertia espiritual através dos pensamentos do marido de Margarida. Eles conseguiram a indução e a intuição, emitir a intuição nele de entender que ela já estava sob tratamentos psíquicos, sobre remédios fortes, e nada disso surtia efeito. Então vem à mente dele a ideia de procurar um centro espírita para que conseguisse ajudar a esposa que ele tanto amava. E a esposa, por sua vez, quando ouviu isso, sentiu um grande misto de esperança e alegria, porque ela também já se encontrava cansada de tudo isso, sem energia nenhuma.
Ele sai do hospital, procura uma equipe espiritual para ajudá-lo, e essa reunião é marcada no dia propício, às 20 horas, na residência dos trabalhadores da Seara. Quando chegaram, a Margarida e o esposo, eles encontraram o senhor, o dono da casa, com a sua mulher, e mais 2 pessoas que os assessoravam nos trabalhos. Automaticamente, parte da equipe espiritual, que era composta por 21 espíritos, se dividiram para ficarem uma quantidade com um alicerce, uma quantidade com o outro, uma quantidade com Margarida e outra com o espírito esclarecedor e evangelizador, com o trabalhador esclarecedor e evangelizador, que lidaria com a atuação no espírito obsessor. Aí nós podemos entender que, para que isso acontecesse, necessário se fez que a médium ela saísse do patamar dela e descesse até o patamar do espírito mais ignorante. Então, nós podemos entender que o espírito ignorante foi enxertado pelo espírito da médium. E através desse enxerto, dessa enxertia, ele começou a captar as energias fluídicas da médium, e através dessas energias e do contato com a equipe espiritual que trabalhava ali naquele instante, ele conseguiu recobrar os seus sentidos. E ele foi ficando espantado, porque aí ele conseguia ouvir, ele podia falar, ele conseguia pensar, tudo isso porque a médium deu essa oportunidade a ele. E aí ele começou a dizer coisas um tanto sem sentido, chorou, falou muita coisa, e foi um diálogo de mais de 2 horas com o amigo benfeitor que conversava com ele. Depois disso, ele se sentiu um pouco mais tranquilo e conseguiu ser levado pela equipe espiritual a um local preparado para o atendimento a espíritos dementes em processo de cura. E se foi. Margarida, por sua vez, sentiu um enorme alívio e o peso que existia nas suas costas simplesmente desapareceu. Porém, o trabalho da equipe espiritual apenas começava, porque eles precisavam ainda manter o equilíbrio emocional de Margarida durante mais de 1 semana, para que ela não sofresse os ataques da equipe espiritual do mal, que investiria tanto nela quanto na equipe espiritual dos amigos espirituais que estavam ali em prol da melhoria de tudo isso. Então, o que aconteceu aí? Nós entendemos que o médium ostensivo, ou seja, o médium que trabalha constantemente, ele tem a oportunidade tanto de descer quanto de subir. O fato do médium descer até zonas mais grosseiras, para que através dali ele consiga puxar com a sua mão, trazer através dele esse espírito à sociedade espírita, ao centro, à mesa de doutrina, tem que haver dedicação, tem que haver respeito e principalmente sintonia entre o médium e o próprio espírito. Mas aí vem aquela pergunta: poxa vida, mas que sintonia eu vou ter com um espírito que eu julgo, né, eu julgo entre aspas, que é pior do que eu? Nós hoje podemos estar numa condição melhor do que aquele irmão sofredor. Porém, se a sintonia existe de alguma forma, e ela existe porque o acaso não existe, ela vem porque também nós passamos por aquela situação. E a afinidade aí, ela vem da nossa vivência em espírito milenar. Então, entendendo como é o lado escuro da situação, nós sabemos interpretar melhor
e sabemos permitir que a proteção do alto não nos permita que sejamos interferidos pelas intuições do mal. Por outro lado, o médium que sobe, ou seja, ele sai de um ambiente dele, que é um ambiente mais grosseiro, para um ambiente mais iluminado, geralmente isso acontece através de comunicações mais iluminadas e instrutivas, né? Onde espíritos com maior conhecimento e cabedal usam os médiums para leituras e para palavras e ensinamentos, onde isso nos faça refletir melhor sobre as nossas atitudes do dia a dia. Então não se culpem ou não se julguem por receber, por dar oportunidade a irmãos menos favorecidos. Todos nós temos um papel nesse nosso mundo. Existem vários tipos de médiums, todos nós somos médiums, cada um dentro da sua condição. Uns mais ostensivos, outros menos. Existem os médiums de psicofonia, que é os chamados antigos médiums de incorporação. Existem os médiums de efeitos físicos, existem os de clarividência, os de clareaudiência. Então, tem várias maneiras e cada um de nós, dentro do papel mediúnico, temos a oportunidade de enxertar e também temos a oportunidade de sermos enxertados. Nós podemos entender aí que o enxerto ele acontece a todo momento em nossa vida pela oportunidade e pela misericórdia do Pai. Olha só o que é dito por Chico Xavier numa entrevista que foi dada no livro No Mundo de Chico Xavier, capítulo 11. Foi-se elaborada a seguinte pergunta: qual foi, para você, Chico, a experiência mais valiosa que o exercício da mediunidade lhe trouxe? Olha só a resposta do Chico. Para mim, a experiência mais valiosa foi o reconhecimento de minha inferioridade e o encontro constante com minhas imperfeições. Quanto mais corre o tempo, mais o trabalho dos mentores do além, através das minhas pobres forças, mais eu me vejo na condição de laranjeira de má qualidade, providencialmente cortada para os serviços de enxertia. Os frutos originários doces e perfeitos pertencem à laranjeira nobre, que não desdenhou sobre o pé da laranjeira azeda. E assim diz Paulo também, complementando o raciocínio: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriardes, não és tu que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Vejam como Chico ele consegue nos passar o melhor e o mais sensato e o mais iluminado raciocínio. Mesmo ele, na condição que tinha, ele também era atacado várias vezes, todo dia, toda hora, toda noite. E os ataques, na verdade, eles nos forçam a nos mantermos cada vez mais na senda do bem, porque quanto mais focados no exercício do bem, maior dificuldade terão as investidas do mal. E ele, por mais elucidado e mais iluminado que fosse, também tinha as investidas. E suportava com resignação. Em uma outra entrevista, o repórter disse: nossa, Chico, você é extremamente inteligente, muito inteligente. As suas respostas são claras, são sensatas. E Chico, nessa vivência,
ele não teve a oportunidade do estudo. A resposta dele foi a seguinte: meu filho, eu trago nas minhas vivências grandes oportunidades intelectuais que tive que mal soube aproveitá-las. Hoje, nessa vida, além da grande instrução que eu tenho da equipe espiritual e de Emmanuel, a minha inteligência ela se manifesta pelo aprendizado que eu tive em vidas passadas. Então nós temos condições de exercitar muitas coisas dentro de nós que estão talvez ali fechadinhas numa gavetinha e a gente, por algum comodismo ou por algum receio ou algum medo, não abre. Então abramos as nossas gavetas íntimas. Nos conectemos com todos aqueles que nos querem bem. A enxertia divina, ela acontece também dentro da nossa própria família. Entendendo o outro, eu consigo fazer com que esse outro me melhore. E eu acabo respeitando o outro na sua dificuldade. A enxertia divina, ela pode vir através de uma palestra, como essa que a gente está fazendo hoje, de um bate-papo com um amigo. Ela pode vir através de um livro muito importante que você lê página por página, devorando toda aquela leitura que te instiga a se tornar uma pessoa melhor. Ela vem através dos mecanismos mediúnicos que criam interdependência de tudo isso para que a necessidade nossa vá de encontro com a oportunidade que a misericórdia nos dá. Então, eu gostaria de encerrar falando para vocês, lendo na íntegra o capítulo chamado Enxertia Divina. Vocês entenderam? Eu consegui transmitir a reflexão? Eu posso ajudar em alguma coisa? Se vocês não entenderam, eu me encontro à disposição. Se eu puder ajudá-los, eu estou aqui. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso prosseguir? Então vamos lá. Enxertia divina. Toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Nas vésperas do fruto, desvela-se o pomicultor com mais carinho pelo aprimoramento da árvore. É imprescindível haja fartura e proveito. Na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. Atingindo o conhecimento, a razão e a experiência, o pomicultor celeste Jesus nos confere preciosos recursos de enxertia espiritual com vistas à nossa sublimação para a vida eterna. A cada novo dia de tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que você transmite aos outros. És, contudo, uma árvore consciente, com independência para aceitar ou não os elementos renovadores, com liberdade para registrar a bênção ou desprezá-la. A enxertia do alto, ela procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro, amanhã será num livro amigo, depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da senda. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o teu templo íntimo. Mas,
Se a incredulidade por enquanto te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto de sublimação te buscará debalde, porque ainda não produzes nos recessos do espírito a seiva que favorece a vida abundante. Que nós saibamos aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas e pratiquemos o exercício no bem, pratiquemos a solidariedade, o companheirismo, o respeito, primeiro a nós mesmos, para que consigamos ser respeitados pelo outro, exercitando dentro de nós a reforma íntima que todos nós buscamos. Nós nascemos de uma forma e vamos embora de outra forma. Então, que seja uma despedida em uma situação melhor do que chegamos. Muito obrigado a vocês, que Jesus vos abençoe e que a sessão de passes seja coroada de êxito e todos aí que venham buscar a luz sejam iluminados e atingidos pela esfera do nosso Cristo Jesus. Obrigado, fiquem todos em Deus.